Galão da Massa, que tem compromisso importantíssimo no final de semana contra o Corinthians. O torcedor tá animado. Galo fez um grande jogo contra o Vasco. Se repetir a dose, aliás, o Corinthians também tá se arrumando, né? Vem de 2 vitórias com o seu novo treinador, o Ramon Dias. Vai ser um grande jogo. E a semana cheia para trabalho, para negociações. Tem gente saindo, tem gente chegando. Quem conta tudo do Galão da Massa é o Paulo Azeredo. Paulinho, boa tarde. Qual a boa do Galão da Massa nesta terça-feira, Paulo Azeredo? Fala, Thiago, seu nome, seu bairro. Boa tarde pra você, quem tá ligado com a gente aqui no Rádio Esportes. É o Atlético chegando nessa terça-feira, e terça-feira de retomada dos trabalhos lá na cidade do Galo. O pessoal teve uma folga nesta segunda-feira após a vitória contra o Vasco na Arena MRV, 2-0 domingo, e agora é o Corinthians. Pensamento voltado para o Corinthians. Domingo, atenção para o horário, 7 da noite. 7 da noite, Corinthians e Atlético, Arena MRV. Lembrando que o Corinthians ainda tem um jogo pela última rodada do turno do campeonato. O Galo não joga. Bem, mas o horáriozinho domingo, hein? O horário não é um dos melhores, não, né? 7 da noite, né? Mas é pra Você viu a diferença domingo, né? 4 da tarde, estádio cheio, tudo na paz, todo mundo foi, voltou. Às 7 da noite, o jogo vai acabar às 9. Quer dizer, pra polícia é ruim, pra quem trabalha no estádio é ruim, pro jogador é ruim, que ele passa o domingo inteiro, né, Simões, concentrado. Desculpa até te interromper, Paulinho, mas eu não dou conta. Eu tava vendo agora a tabela da Série B, vamos falar daqui a pouquinho do América. Tem jogo do América sexta-feira, 9:30 da noite. Sabe, assim, eu não sei. Não me vem falar que é a China, porque vai passar na China, porque vai passar. Não, é porque o Corinthians joga quinta, 8 horas, né? Isso. Com o Grêmio. Eu ia falar aqui. Marca segunda, 8 da noite, mas tem horários mais atrativos. Isso é um castigo. Isso é você depreciar o produto. E olha, tenho certeza que a torcida do Atlético vai encher o campo, a massa vai comparecer, vai apoiar. Mas pra quem trabalha segunda-feira, irmão, é ruim. Vai levantar 8 horas da manhã, fim de férias. Começar o ritmo. E pra quem faz o tiro de meta 6 horas da manhã? Aí eu só tenho uma coisa a dizer, bem feito. Bem feito. Mas não é legal, né, Paulinho? Acho que a CBF poderia ter mais cuidado com esse produto. Agora, não tenho dúvida que vamos ter casa cheia, né, Paulinho? É isso, o assunto era esse também, Thiago, porque o Corinthians joga contra o Grêmio, Simões antecipou, 19ª rodada, a última do turno. O Galo folga no meio de semana, mas o Atlético manteve os preços do jogo contra o Vasco, né? E aí, pra quem é sócio, vai a vantagem, né? Nós temos aí ingresso a partir de R$27. Pra um jogão como esse, um Atlético e Corinthians, mesmo às 7 horas da noite, assim como eu falei ontem aqui no Rádio Esporte, no noticiário do Cruzeiro, é ruim sim, Thiago, mas ainda as férias escolares acontecendo. Então, dá pra pegar o filhão, pegar a filhona, a esposa, levar pro jogo às 7 da noite, encher a Arena MRV mais uma vez. Já começou a venda, tá? Pra quem não tá ligado, pra quem é sócio Galo na Veia Preto, Forte Vingador Internacional, já começou agora, 11 horas. A turma do Corinthians também quer comprar aí, ó, só a informação aqui. Às 4 horas de hoje começa a venda para o visitante. As demais informações, convido você a acessar aí agora o itatiaesporte.com.br. Tem matéria lá do nosso Henrique André também falando sobre essa venda de ingressos com preços. Você pode comprar 4 ingressos adicionais. Tem o ingresso da Solidariedade também, que você pode ajudar ao Instituto Galo, né? Doando aí 2, 5, 10 reais. Enfim, você vai acessar o itatiaesporte.com.br e terá todas as informações sobre essa venda que começou agora há pouco, às 11 da manhã. Mas ontem, Thiago, a gente recebeu aqui o Capita, né? Você recebeu junto com o Edu Panzi, depois teve a Nath na mesa redonda do Atlético, junto com o Henrique, com o Cláudio. Receberam o Hever, o Capita da Libertadores. Hoje tem um cargo na parte de coordenação técnica do clube, faz essa transição também, base profissional. E vários assuntos vocês conversaram, eu acompanhei a entrevista e a gente destacou 2 aqui para trazer dentro do Rádio Esportes, reprisando para você que não acompanhou. Se quer acompanhar a entrevista toda, entra aí no YouTube da Itatiaia também e acompanhe, tá tudo lá, tanto bastidores quanto também a mesa do Atlético, que foi muito legal. Mas vamos trazer aqui de primeira então o Hever, que foi capitão do Galo, campeão da Libertadores. Primeiramente, falando deste novo cargo e da relação dele, Hever, com a comissão técnica do Milito, do argentino Milito. Como é que é essa relação nos bastidores? Fala pra gente, Hever. Olha, na verdade tem sempre a troca, né, na comissão técnica, é importante, até porque eu, como Éder, como Lucas, a gente conhece muito bem o clube, então a gente tá ali também para passar essas informações, como que funciona essa rotina. Então, assim, o Milito é um cara muito do bem, é um cara que escuta bastante, procura também entender alguns processos. Então, a gente tem sim a voz em vestiário com os atletas.
Para mim está sendo algo diferente, porque uma coisa é você como atleta e outra coisa é quando você passa pro outro lado para ter essas informações, para estar acompanhando o dia a dia. Então demanda muito mais tempo, mais conhecimento, porque quando você é atleta você tem a razão de tudo, né? Se tem um treinamento que está fazendo algo que o atleta não gosta, o atleta questiona. E hoje eu tenho que entender. O Hever questionou muito, né? Essa cabeça do atleta. Então é um processo um pouco mais difícil para se entender, mas é necessário para que eu possa ter, assim, como objetivo na minha carreira, esse processo, entender bem como que funciona o outro lado de montagem de treinamento, esquema tático. E o atleta acha que sabe tudo e, na verdade... Sabe quase nada, né? Quase nada. Seu objetivo é ser treinador? Sim, eu deixei isso muito claro, né? A partir do momento que eu decidi encerrar a carreira, eu já comecei a estudar há uns 2-3 anos atrás e hoje eu já tenho a licença A, agora no final do ano concluo a Pro. Tava fazendo educação física também quando jogava ainda, não fez? A gente entrevistou sobre isso. Estou fazendo também o curso de educação física, eu acho que uma coisa completa a outra, então tô em movimento já há um certo tempo, buscando todos esses conhecimentos que é necessário. O futebol necessita, né? Não adianta o Hever achar que foi um atleta que vai ser um treinador de ponta se não estudar. Eu acho que não dá para parar no tempo, a gente tem que estar sempre buscando conhecimento, até porque a gente não sabe nada, né, dessa vida. Então eu tenho estudado bastante, vou continuar estudando para que eu alcance meu objetivo. Tá aí o Hever, então, tem estudado bastante, quer ser treinador e falou com vocês aqui ontem no Bastidores. Bom, uma outra pergunta, que a gente vai aproveitar e também atualizar a situação desse jogador, foi em relação ao zagueiro Lemos. O Lemos não vem sendo aproveitado pelo técnico Gabriel Milito. E vocês perguntaram a ele por que isso tem acontecido. O Hever respondeu. Na verdade, você já definiu bem. O Lemos é um atleta que não tem um histórico tão grande de lesão, mas nos últimos meses ele vem sofrendo bastante. Ele volta e machuca novamente. Então, acredito que isso tenha sido algo para que contribuísse para que ele não tivesse uma sequência tão boa, tão grande como os outros atletas. E a gente está falando de zagueiros, aí você cita, nós temos laterais que jogam como zagueiro, então se torna uma concorrência maior ainda. Aliás, isso é uma loucura. Como mudou o futebol, né? O futebol é isso, o futebol é dinâmico, né? Mas não era assim, né? Não era assim. Fala a sua época, pra você ver. A época do Hever era 2 anos atrás. O jogo contra o Vasco. Ô, Hever, lateral, meu filho. O Hever que eu conheço. Atlético. Mas nós temos, desculpa. Não, claro. Nós temos laterais com características de zagueiro. Temos zagueiros com características de laterais. Então você consegue... Poucos. Era muito mais fácil você adaptar um lateral como zagueiro do que um zagueiro como lateral. E o Hever como primeiro volante, como aconteceu. Também. Hoje, se você pegar o Júnior Alonso, é um zagueiro com muita qualidade, que ele consegue fazer a lateral esquerda. Então, assim... O Saravia, que é um lateral que faz a defesa. Hoje faz a direita. Hoje o futebol, o atleta tem que entender que ele tem que fazer mais que uma função. Não quer dizer que ele precisa ser bom nas duas funções. Ele tem a sua função de origem e precisa entender um pouquinho de outra função. Os caras não aceitavam bem isso. Não aceitavam, mas hoje o futebol... Mas hoje aceitam melhor isso. Ou continuam sem aceitar, mas vão fazendo assim mesmo? Tu pega as equipes de ponta hoje do futebol brasileiro. Tô falando equipe de ponta, não tô falando intermédio. Meia boca, não. Mas tu pega essas equipes, você tem muitos jogadores que faz mais que uma função. Às vezes até 3 funções. E o cara que não faz, tá fora, né? Ele tá fora. Bom, tá aí. O Hever deu a palavra, trouxe a palavra de quem tá lá no dia a dia. A gente vai trazer aqui a informação, tava até procurando aqui antes de começar o programa, né? Mais informações sobre a saída do Lemos. Olha, com o São Paulo tá tudo certo. A informação já é de lá, tá? A gente pode apurar. A gente apurou a formação com o São Paulo, tá tudo certo. Faltando pequenos detalhes. O acerto do Lemos com o Atlético aqui não sei se vai ser uma rescisão amigável, se o Lemos vai ser vendido, se o Atlético é uma compensação, se o Atlético, enfim, tem que pagar alguma coisa ao Lemos, enfim, tá faltando este acerto entre Atlético e Lemos para que ele possa sacramentar a sua ida para o tricolor do Morumbi. A gente que conversou hoje eu pude conversar pela manhã com o Rui Costa, né? Passou por aqui, é o executivo de futebol do São Paulo e o São Paulo quer realmente o zagueiro Lemos. Aqui não foi aproveitado, Thiago.
Eu honestamente acho o Lemos bom zagueiro, mas Simões, o Hever traz um dado, né, importante, relevante para quem tá na convivência interna, no dia a dia com o jogador, que é a sequência de lesão que ele teve, né? Ele perdeu espaço justamente na chegada do Milito, e aí também entra o Milito, que deu uma escanteada no Lemos, mesmo quando ele estava disponível em alguns momentos, não utilizando. O Thiago, e ele perdeu espaço também, né? As chegadas do Lianco e do Júnior Alonso tiram muito espaço do Lemos, né? Porque a gente percebe que ele já tá atrás do Igor Rabelo e até do próprio Rômulo, que é um garoto que tem potencial de crescimento. Já tem o Batalha e o Fux. Né? Sim, e o Batalha e o Fux. Então, quer dizer, o Lemos ia ser a quarta opção. Não compensa ter um jogador no grupo pra essa função, né? Então, quer dizer, o Atlético está bem de zagueiros, né? Tem muitas opções e o Lemos era o último da fila. Então, nada melhor do que livrar um pouquinho o caixa, liberando o jogador. Quase R$500 mil de salário. Ô, Nath Fiuza, tem uma questão que é ir pro São Paulo, né? Que é um rival direto ali do Atlético nessa briga na parte de cima da tabela. Ou você acha que nesse momento prevalece muito mais a questão financeira, lembrada pelo Simões, de dar uma aliviada na folha? Eu acho que prevalece a questão financeira de você poder ter um alívio salarial de um jogador que muito pouco será utilizado, porque se você pensar que num cenário em que o Atlético tinha vários desfalques, aqui claro falando antes dele se lesionar, e ainda assim ele era preterido, agora com as chegadas do Lianco e do Júnior Alonso, e com o fato de que o Batalha é zagueiro, né? Acho que isso aí já tá bem entendido, né, por todo mundo. Acho que está definido, o Milito tem conversado sobre isso na coletiva, vê o Batalha como zagueiro. Ele utiliza uma linha de 3, então essa linha de 3 pode ser formada por Fux, Batalha e Júnior Alonso, ou por Lianco, Batalha e Júnior Alonso. Numa configuração dessa, você ainda teria como reservas o Fux, que para mim tem qualidade para ser titular, vai ser uma briga interessante com o Lianco. Talvez o Fux ganhe na técnica, na qualidade na saída de bola, o Lianco ganhe mais na força física, na imposição, na marcação dentro da área, mas acho que vai ser uma disputa interessante. Mas numa configuração de Lianco com Batalha e Júnior Alonso, você tem Fux, Rômulo e Igor Rabelo como reservas, né? Então são 3 reservas, é um número considerável de um zagueiro desses reservas que tem potencial para ser titular, um garoto que é o Rômulo, que eu acho também que tem muita margem ainda para crescer, tem muita velocidade, é útil pelo lado esquerdo quando o Júnior Alonso não puder jogar, e tem o Igor Rabelo, que eu acho também que talvez esteja caminhando para uma reta final aí com a camisa do Atlético, também não aproveitou bem as últimas oportunidades, mas pro restante da temporada vai quebrar um galho. Então eu acho que pro Atlético pesa mais isso. Já que surgiu a oportunidade de aliviar a folha salarial e quem sabe até ganhar alguma coisa, vai liberar o Lemos, mesmo sendo para um adversário direto. E acho que o São Paulo ganha com isso, tá, Thiago? Porque o Lemos não é um zagueiro ruim, é um zagueiro que tem muita qualidade na saída de bola, tem uma bola longa muito interessante, ajuda muito num jogo do São Paulo que também é construído de pé em pé desde a defesa. Então acho que por lá ele pode ser bem utilizado, e pro atleta vai ser melhor, né? Do que ficar jogar, né, fazendo parte de um grupo onde claramente o treinador não o utiliza. Boa, Nath, comentarista do Rádio Esportes, Nath Fiuza com Alexandre Simões. É opinião pra você também aqui na Itatiaia. Paulo Azeredo, já você volta com mais do Galão da Massa, Paulinho. Exato, vou justificar a manchete também, né? Falamos aqui da venda de ingressos, a outra parte da manchete em relação às novidades, e poderemos ter boas novidades, hein? Daqui a pouquinho eu vou trazer aqui mais informações sobre as possibilidades que terá o Gabriel Milito de reforços para domingo.